Futebol brasileiro é palco de grandes craques, Coutinho, Everton Ribeiro, Hulk, mas nos últimos 10 anos, um uruguaio chegou quieto, evoluiu ano após ano e dominou os gramados do Brasil e América do Sul. Jorge André Arrascaeta, técnico, criativo, decisivo, virou referência absoluta de um dos maiores clubes do continente e em 2025 apresenta talvez a sua melhor versão. Então, o quão bom é o Arrascaeta? Ele é um deboche. Camisa 10 da nação. Soltou a Arrascaeta, Que marca gol todo dia. soltou a Arrascaeta, Que marca gol todo dia. Nascido em Nuevo Berlim, cidade pequena e de origem humilde no Uruguai, Arrascaeta sempre esteve acima da média. Leve, inteligente e técnico, começou no futebol amador até ser descoberto pelo Defensor Sporting. Estreou profissionalmente aos 18 anos e rapidamente virou protagonista. Em 2014, liderou o Defensor numa histórica semifinal de Libertadores, desempenho que o colocou seu nome no radar da América do Sul. No ano seguinte, o Cruzeiro investiu 12 milhões de reais para trazer o uruguaio como substituto de Everton Ribeiro. O cabuloso passava por uma transição após o bicampeonato brasileiro. O uruguaio chegou com status de promessa e craque, e o torcedor esperava impacto imediato, mas a adaptação não foi simples. Físico, ritmo, trocas constantes de treinadores, tudo atrapalhou. Mas com a chegada de Mano Menezes em julho de 2016, Arrascaeta ganhou força, conquistou sua posição em sequência. Só no Brasileiro foram 9 gols e 9 assistências, e sempre decisivo, especialmente em clássicos. Em 2017, formou uma das parcerias mais técnicas do país ao lado de Thiago Neves, conquistando a Copa do Brasil. Mas o auge veio mesmo em 2018. O início do ano foi marcante, um golaço de voleio contra o América que rendeu uma indicação ao Puskás. Também marcou na decisão contra o Atlético. E na Libertadores, nas quartas, fez uma atuação gigante contra o Flamengo. Mesmo caindo na fase seguinte, o time não se abateu e novamente chegou à final da Copa do Brasil. E Arrascaeta foi determinante, entrando no segundo tempo e fazendo um histórico gol de cobertura contra o Corinthians. Detalhe, estava no banco pois havia chegado horas antes de viagem da seleção do outro lado do mundo. E ele fez essa pintura aí. Esse foi o seu melhor ano no clube. Na temporada fez 16 gols e 9 assistências. Parecia que Jorge comandaria o time celeste por muitos anos. Na época havia batido o recorde de mais partidas e de mais gols de um estrangeiro na história do Cruzeiro. E estava a caminho para ser um ídolo histórico. Mas 2019 traria o maior salto de sua carreira. O Flamengo fez uma das maiores janelas da história, pagou 64 milhões de reais por Arrascaeta, na época a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O início foi complicado. Ele começou na reserva de Abel Braga, entre desconfiança e decisões equivocadas, até o jogo marcante contra o Peñarol, onde ficou no banco. Por fim, o jogo contra o Atlético Paranaense virou o estopim da mudança. Abel caiu e Jorge Jesus chegou. Com pouco tempo no Brasil, Jorge Jesus mudou totalmente a forma que o Flamengo jogava, e Arrascaeta foi fundamental nesse sistema. Sua primeira grande partida como titular foi na 10ª rodada do Brasileirão, um 6-1 contra o Goiás. Fez um hat-trick e 2 assistências. Foi a partida em que o Brasil viu o novo Flamengo. Bruno Henrique e Gabigol no ataque e Arrascaeta com luxuosa companhia de Everton Ribeiro no meio. Assim, o melhor time dos pontos corridos ganhava forma. Rapidamente, o Arrasca caía nas graças da torcida. Vestia 14, mas para a torcida ele era o cara. A cada jogada, passe e gols, as ótimas atuações dele faziam dele o termômetro do time. Todos tiveram seus momentos no Brasileirão, mas ele talvez tenha vivido o mais especial. Na 16ª rodada contra o Ceará, Arrasca fez um golaço de bicicleta de cobertura na entrada da área. Um gol digno de Puskás, que selou a vitória e colocou o Flamengo de vez na liderança, onde não saiu mais. Mas nada naquele ano foi parecido com o dia 23 de novembro de 2019. O Flamengo vencia o título da Libertadores após 38 anos, em uma virada histórica, onde perdia até os 43 do segundo tempo. E por mais que o gol da virada tenha sido o ápice, o primeiro gol, com o passe perfeito na forma de carrinho, deixando o Armani imobilizado e o gol livre para Gabigol, foi onde tudo começou. Um passe improvável, que mudou a história. Arrascaeta virava ídolo rubro-negro. Com pandemia, troca de treinadores e oscilações coletivas, o Flamengo deixou de ser dominante como em 2019, mas Arrascaeta nunca deixou de ser decisivo. O Flamengo em 2020 conquistou o Campeonato Carioca e Brasileirão.
Arrascaeta foi o maestro da conquista nacional. Foi dele o passe para Gabigol marcar contra o Inter na penúltima rodada, que garantiu a liderança e consequentemente o título. Já em 2021, Arrascaeta começou o ano com tudo. Na final da Supercopa contra o Palmeiras, marcou um golaço no empate em 2-2. Nos pênaltis, o Flamengo conquistou o título e ele foi eleito o melhor jogador da final. Durante o ano, se manteve bem, mas uma lesão em outubro pela seleção o fez chegar abaixo fisicamente no final da temporada. O time sentiu e acabou terminando com o vice da Libertadores. Já em 2022, ajudou o time a dar a volta por cima, conquistando a dobradinha de títulos na Copa do Brasil e Libertadores. E quando o time precisou novamente, ele apareceu. No famoso Jogo do Inferno, na Copa do Brasil, foi dele os 2 gols da classificação contra o Galo, um jogo tratado como ponto de virada na temporada. Esse ano, atingiu ainda a marca de 150 jogos com o clube e terminou com uma temporada sólida de 13 gols e 19 assistências, sendo até convocado para a Copa do Mundo. E na Copa, uma situação curiosa: Arrascaeta não tinha um prestígio com o técnico Diego Alonso, mesmo vestindo a 10 da seleção e sendo um dos melhores jogadores da América do Sul, era reserva da Celeste. O Uruguai naquela Copa estava no mesmo grupo de Portugal e Coreia do Sul. Com um mau desempenho, se complicaram no grupo e tiveram que ir para a última rodada contando com uma combinação de resultados. E após quase uma pressão dos torcedores e mídia, Arrascaeta foi titular contra a Gana e em poucos minutos no primeiro tempo de jogo garantiu a vitória uruguaia, marcando os 2 gols da partida. Mesmo com a vitória, não foi o suficiente e a seleção foi eliminada, e ficou a sensação do erro de Alonso, que acabou demitido. O Flamengo nos 2 últimos anos, apesar de ser uma potência, passou por muitos erros e turbulências na gestão do futebol, acabando não conquistando os grandes títulos nesse período. Mesmo assim, Arrascaeta foi o líder técnico, marcou em finais, sustentou o time em fases ruins e manteve o padrão alto, quando tudo parecia desmoronar. Mesmo nos anos mais irregulares do clube, ele seguiu como um dos melhores meios do país. Só que algo incomodava. Desde o início de 2024, o camisa 14 passava por muitos problemas físicos e tinha pouca sequência. A chegada do ex-companheiro e agora técnico Filipe Luís foi fundamental para a boa retomada no fim da temporada. O Flamengo chegou à final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, se sagrando tetracampeão, e Arrascaeta abriu o placar da decisão, sendo novamente fundamental na conquista. Na temporada, mesmo abaixo, fez 10 gols e 10 assistências, mas no fim do ano veio a preocupação, uma cirurgia no joelho. Apesar de que não aparentasse nada grave, para muitos, o jogador de 30 anos passava a sensação de que o declínio estava começando. A cirurgia, no fim de 2024, deixou muita gente com o pé atrás, e a dúvida era inevitável. Será que o Arrascaeta vai voltar igual? Com o início de 2025, uma nova era se estabelecia no Flamengo. Após a saída de Gabigol, Arrasca trocou já histórica camisa 14 e subiu de patamar no clube, herdando a mítica camisa 10 rubro-negra. Era uma prova de que mesmo com um momento difícil fora de campo, existia 100% de confiança no uruguaio. Ainda se preservando, a temporada começou meio lenta, mas após o Campeonato Carioca, a resposta veio rápida. Arrascaeta voltou muito melhor. E depois de 2 anos com problemas musculares e sobrecarga, Arrascaeta finalmente atravessa uma temporada saudável. O Flamengo ajustou a carga de treinos, reduziu explosões desnecessárias e explorou mais o passe curto, a aproximação e o controle de ritmo, e isso o colocou de volta no auge físico e técnico. Mais leve, tecnicamente impecável e com leitura de jogo ainda mais refinada, Arrascaeta começou o Campeonato Brasileiro como se estivesse rejuvenescido. Filipe Luís, agora o treinador, montou um Flamengo em que o camisa 10 é o centro criativo absoluto. A grande transformação do Arrascaeta em 2025 não está apenas no físico ou na confiança, está na função tática. Hoje ele é o meia construtor móvel, talvez o jogador mais livre do elenco. Filipe Luís entendeu que limitar o Arrascaeta é desperdiçar magia, então deu a ele toda a frente da área para explorar. Ele flutua constantemente por zonas específicas. Na meia esquerda é o ponto em que ele recebe de frente, acelera a jogada e controla passes diagonais para Pedro ou para o ponta do lado oposto. Em entrelinhas é onde ele mais machuca o adversário. Arrasca chega por trás dos volantes, recebe entre marcações e gira orientado, sempre avançando o Flamengo num toque. E o que mais vem destacando nessa temporada, ou fazendo ter números de atacante, é ele se posicionar como segundo atacante em transições. Em jogadas trabalhadas e contra-ataques, tem liberdade total para pisar na área. Ele chega como elemento surpresa, algo que quase não fazia em 2023 e 2024. Até aqui no Brasileirão, tem 17 gols e 13 assistências, com vários gols e atuações importantes, em clássicos e concorrentes diretos ao título.
título, é o artilheiro da equipe na competição e na temporada já é sua melhor em anos, 25 gols e 16 assistências, números que poucos atacantes atingem em uma temporada, e mostra que é um meia classe mundial. O que chama atenção não são só os números, que já impressionam, mas a autoridade que ele controla as partidas. Em jogos grandes, principalmente no Maracanã, ele dita o ritmo que entende cada centímetro do campo, vira o termômetro emocional do time. Quando a Arrascaeta está bem, o Flamengo está bem. No fundo, a Arrascaeta virou aquilo que o Felipe Luiz queria, o cérebro técnico do Flamengo, o jogador que dita o ritmo, que escolhe quando o jogo acelera, quando segura, quando gira o time e quando desmonta o adversário com um passe que só ele enxerga. E na seleção uruguaia, após a era de Luis Soares, Bielsa quer aproveitar a boa fase do meia e construir a seleção ao seu redor, aproveitando suas características junto ao Alviverde. Com a camisa rubro-negra, Arrasca já tem 95 gols e fatalmente ultrapassará a marca centenária. É o maior artilheiro estrangeiro do clube e também já soma quase 350 partidas. Após a saída de Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol e as más fases de Bruno Henrique e Pedro, Arrascaeta mostra uma nova evolução no seu jogo. No auge dos seus 31 anos, é cada vez mais completo. Atualmente, é o líder do time na luta pelo Brasileirão e está na final da Libertadores, podendo alcançar um outro patamar de idolatria para toda uma nação. Depois de mais de uma década no futebol brasileiro, Arrascaeta não é apenas um jogador técnico, é decisivo, é memorável, um meia raro, desses que mudam a rota de jogo com um toque e fazem o torcedor levantar da cadeira sem perceber. Do defensor ao Cruzeiro, do auge no Flamengo, à recuperação pós-cirurgia, ele nunca deixou de se entregar e agora em 2025 vive talvez a combinação perfeita que mostra a sua maturidade total. Então, diante de tudo isso, o quão bom é o Arrascaeta? A resposta parece cada vez mais clara. Bom não, especial, diferente, histórico. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí, o quão bom é o Arrascaeta pra você? Salve do Dre, tamo junto e falou!